Olá pessoal, deputado federal Gilson Marques aqui, passando para contar um pouquinho das novidades da semana no Congresso. Ela começou quente com a revelação do chamado orçamento secreto de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares. Acontece que esse orçamento não tem nada de secreto. Aliás, a existência das emendas parlamentares e os valores envolvidos são conhecidos e estão na Lei Orçamentária Anual. O absurdo é que esses valores estejam na mão de um só deputado, que tem o poder de direcionar esses recursos. Infelizmente, as emendas parlamentares são um problema sério que vai durar enquanto elas existirem. Elas servem, em alguns casos, para que o governo compre apoio de parlamentares. E os parlamentares, por sua vez, usam como peça de barganha para apoio político. Sempre que um político se gabar e se mostrar como bonzinho por destinar recursos a um hospital, por exemplo, na verdade ele está fazendo isso com o seu dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos, com uma intenção clara por trás: o seu voto. Mudando de ares, trago uma boa notícia. Foi aprovado na Câmara o Marco Legal das Startups. Essa é uma vitória da liberdade, uma verdadeira conquista para os empreendedores do Brasil. As medidas aprovadas desburocratizam a criação de empresas inovadoras, aumentam a segurança jurídica e facilitam a entrada de investidores. Na CCJ, duas outras boas notícias. Conseguimos aprovar a retirada de pauta de um item que encareceria a energia elétrica no Brasil, por transferir aos clientes que pagam a conta o custo daqueles que não pagam. Também na CCJ se encerraram as audiências públicas sobre a PEC da reforma administrativa, que deve ser apreciada na semana que vem na comissão. Outro projeto importantíssimo para o país teve sua aprovação encerrada nessa última quinta-feira. Trata-se da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Esse projeto uniformiza mais de 27 mil normas, um verdadeiro emaranhado jurídico que atrapalhava até mesmo o governo. Para você ter uma ideia, o Brasil possui mais de 5 mil obras públicas paradas. Grande parte delas deve-se ao excesso de burocracia para a obtenção do licenciamento ambiental. O texto aprovado dá mais segurança jurídica, agilidade e torna o processo de licenciamento mais transparente e menos burocrático e restritivo. Essas são condições essenciais para o país se desenvolver sem abrir mão de uma proteção do meio ambiente. Com destaque negativo, nas votações em plenário dessa semana, tivemos a aprovação do PL 35/2015. O projeto coloca uma faca no pescoço de comerciantes que vendem a prazo. Caso algum cliente fique inadimplente, o PL permite que ele solicite uma revisão judicial dessa dívida, dando poderes ao juiz para estabelecer o prazo e reduzir a zero os juros. Se você fosse comerciante, venderia a prazo sabendo que um juiz pode aumentar o prazo e zerar os juros combinados? É mais um projeto com boas intenções, facilitar a vida do consumidor quando ele está endividado, mas com consequências terríveis, como a redução da oferta de vendas a prazo. O Senado teve mais uma semana agitada por conta da CPI do Covid. Aliás, não fosse a seriedade do assunto, poderíamos chamar a atuação da maioria dos senadores de tragicômica. Alguns não sabem se portar, não sabem interrogar, fazem proselitismo político e esquecem de exercer a função para o qual foram eleitos. Nos últimos dias, depuseram na condição de testemunha o presidente da Anvisa, o ex-secretário de comunicação do governo, que foi inclusive acusado de mentir por ninguém menos de que Renan Calheiros. Além deles, no dia de ontem houve o depoimento do presidente da Pfizer, da América Latina, que confirmou que o governo recusou oferta de vacinas ainda no ano passado. Contem comigo na defesa da liberdade e no combate à corrupção. Um grande abraço e até mais.